Olá, amigos do canal DR com Engenharia Civil. Você sabe o porquê do surgimento das trincas? No vídeo de hoje a gente vai demonstrar de uma maneira bem simples e prática como se determinar as trincas provenientes da influência de temperatura. Então é só vocês continuarem assistindo esse vídeo que a gente tem bastante curiosidades para vocês aprenderem. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Este vídeo tem como fonte principal o livro Trincas em Edifícios, Causas, Prevenção e Recuperação, do engenheiro Hércio Thomas. No primeiro caso, a gente tem uma laje exposta à radiação solar, que ela vai apresentar um ΔT, uma diferença de temperatura, que vai ocasionar uma dilatação térmica, sendo que a parede 1 e a parede 2 têm uma temperatura constante, onde não apresenta essa dilatação térmica acentuada como a laje. Isso vai provocar um deslocamento nesse sentido, e a parede ela vai tentar se manter fixa. Nessa região vai haver um momento fletor aqui, o que vai provocar uma fissura na parede e também na parede 1 e também nessa parede 2, como demonstra essa figura. Aqui a gente vê o diagrama, um esquema das tensões que vai ser geradas através dessa diferença de temperatura entre a laje e as paredes de alvenaria, no caso. Essa daqui é uma foto onde a gente apresenta aquele tipo de fissura quando ocorre numa laje de cobertura, onde ela tem uma diferença muito grande de temperatura e a parede tem uma temperatura mais ou menos constante. Essa daqui é uma outra situação, um outro tipo de fissura também, que é provocado por uma diferença grande de temperatura entre a laje e a parede de alvenaria. Nesse caso, essa parede ela não apresenta um pilar, não é uma parede de alvenaria estrutural. O que acontece? Como essa placa, essa laje, ela vai ter um coeficiente de dilatação maior nesse caso, e também uma diferença de temperatura também muito mais elevada do que na parede de alvenaria, ela vai tentar se expandir e a alvenaria vai tentar segurar essa parede. Como um dos pontos mais frágeis nessa parede seria essa quina da janela, a fissura muitas vezes pode iniciar por aqui. E ela vai tentar, a parede sempre vai tentar segurar que essa placa não se movimente. Outro tipo de fissura também bastante comum nas estruturas é quando as vigas elas têm uma diferença grande de temperatura em comparação com o pilar, e ela tenta se movimentar devido à dilatação térmica e o pilar tenta segurar. O que acontece? No sentido onde a viga vai tentar se movimentar, vai aparecer fissuras a 45 graus nos pilares, como vocês veem aqui, ó. Aqui forma um ângulo de 45 graus e aqui a mesma coisa. Aqui também. As vigas tenta movimentar nesse sentido e o pilar tenta travar a movimentação dessa viga. Neste caso aqui, também é muito comum de se apresentar esse tipo de fissura, que é quando há uma estrutura, seja de concreto armado, seja uma estrutura metálica, onde ela tem uma grande variação de temperatura, tem uma dilatação térmica maior do que essa alvenaria, onde vai tentar expandir para os lados essas vigas e a alvenaria tenta se manter intacta. Aí vai aparecer esse tipo de fissura, também a 45 graus. Neste caso é um muro.
Aqui na figura, aqui nesse ponto, onde tem a letra A, houve um tipo de retração. Essa alvenaria aqui, ela tentou se desprender desse pilar, ela teve uma retração e aqui apresentou uma fissura. No caso do ponto B, a alvenaria ela apresentou uma dilatação térmica, uma expansão nos dois sentidos, fazendo uma força nesses dois pilares. No ponto mais fraco, a fissura ou a trinca apresentou. Ela apareceu aí. Esse tipo de trinca, ele é ocasionado numa dilatação térmica ou por outro fator que causou essa trinca. Mas aqui a gente pode perceber que a resistência da argamassa ela é menor do que a resistência da cerâmica, no caso aí do tijolo. Então a trinca ela vai percorrer sempre onde que ela tem mais facilidade, onde é o ponto que tem menos resistência. No caso seria nessa argamassa. Nesse tipo de trinca, a alvenaria com a argamassa ela tem a mesma resistência. Então nesse caso a gente tem uma trinca que ela percorre verticalmente, quase nenhum tipo de curva, vamos dizer assim. Então ela percorre verticalmente. Isso indica que a alvenaria, que a cerâmica e a argamassa de assentamento tem muito semelhante, parecido à resistência à tração neste caso. Esta figura apresenta um problema típico nas construções, que é o mau dimensionamento de espaçamento juntas entre o piso, ou seja, na hora que vai ser rejuntado, ou muitas vezes também um rejunte inadequado para o tipo de piso, onde o piso queria exercer sua dilatação térmica, o rejunte ou espaçamento entre as placas foi insuficiente para que acontecesse essa movimentação. Então acontece este tipo de problema aqui. Outro caso também bastante comum nas construções são as trincas referentes à laje pré-moldada, que ela apresenta diferentes tipos de materiais. No caso, a gente tem a lajota cerâmica e as vigotas de concreto armado. As vigotas elas apresentam um coeficiente de dilatação maior do que as cerâmicas, então se tem uma variação muito grande de temperatura, pode ocorrer esse tipo de trinca, onde as vigotas elas vão expandir mais e as lajotas vão tentar segurar essa movimentação da vigota. Então pode aparecer esse tipo de trinca aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. No nosso canal a gente tem mais conteúdo sobre engenharia civil. Espero vocês lá. Why you gotta be so rude? Don't you know